devemos servir a Deus? Com a boca? Como podemos servir a Deus se não estivermos fazendo de coração? Qualquer atividade, qualquer trabalho que nós estejamos fazendo em prol da obra, em prol do Evangelho, em prol de anunciar o reino de Deus, nós temos que ter a convicção e a certeza que isso vem do nosso coração, isso vem do Espírito Santo, isso vem de Deus. Digo isso para você com a intenção de que você compreenda a necessidade de um coração convertido, de um coração realmente ligado no Evangelho de Cristo. Alguém literalmente, diretamente ligado nas sábias palavras de Jesus, falando do céu, falando sobre a salvação, o que nós temos que fazer para que esta obra seja conduzida. Neste meio, pensando nesta palavra de salvação, pensando nesta palavra de conduzir algumas pessoas a compreenderem a necessidade de servirem ao Senhor com alegria, servir mesmo. Ser servo de Deus é aquela pessoa disponível, aquela pessoa que quando faz alguma coisa não faz por necessidade, não faz por obrigação, mas faz com o coração. Digo para você que eu já tive a oportunidade de trabalhar com todo tipo de pessoa nesse mundo. Pessoas que você vê um certo interesse, pessoas que você vê um desinteresse, pessoas que você vê que ela tem interesse pensando em algo para ela e outras pessoas que, na verdade, não tem interesse nenhum, que ela está ali só para atrapalhar. E o apóstolo Paulo, ele trazendo a carta aos Romanos, ele fala acerca disso. Quando ele fala no livro de Romanos 6:17, eu vou começar lendo, vou diretamente aqui para ficar fácil o nosso entendimento. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado antes de Cristo, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. O que o Paulo está dizendo? Em outro tempo, pensando naqueles que essa direção é dada para aqueles que já tomaram uma decisão. Qual decisão? Tomaram a decisão de servir a Cristo, de serem de Jesus, tomaram a decisão de converter-se, desceram as águas do batismo, hoje tomam o nome de Jesus como seu Senhor. Este que o Paulo está dizendo, é para estas pessoas que o Paulo está se dirigindo. Olha, graças a Deus que o Senhor nos livrou do pecado e hoje hoje temos essa alegria de obedecer de coração essa doutrina, essa nova doutrina. Porque Jesus veio trazendo um novo ensinamento. A velha criatura, ou até mesmo os velhos ensinamentos da lei, tinham deixado o povo inteiramente no pecado. Não que a palavra estivesse errada, ou que os ensinamentos fossem errados. Pelo contrário, o povo, não dando vista, não dando valia à palavra, se entregou ao pecado, se deixaram levar. E isso fez com que Deus enviasse Jesus. Você conhece bem a história, por isso eu vou direto ao ponto onde eu quero falar. Ele diz, graças a Deus que o Senhor agora nos tirou da servidão do pecado. Uma vez que você deixou de servir o pecado, que você deixou de ser aquela pessoa atraída pelo pecado, ainda que por mais que você seja uma pessoa de muitos anos convertida, de muitos anos de conhecedor da palavra, você sabe que a atração que o diabo faz até hoje, como o próprio Cristo sofreu tentações, nós também somos tentados. Por isso que ele fala, olha, de coração vocês se converteram. É dolorido saber de algumas pessoas que serviam a Deus, e até com o coração, mas não servem mais. O coração é o sentimento. Com qual sentimento? Quer ver um exemplo? Você sai de manhã para trabalhar. Com qual sentimento você sai para trabalhar? Eu vou trabalhar, pastor, só porque eu preciso de dinheiro para pagar minhas contas. Eu vou dizer para você que não vai durar muito tempo, você não vai querer trabalhar mais. Entendo, não quero que você pense que você tem que amar, trabalhar. Não, professor, minha vida é trabalhar, né? Tem gente que a vida dela é trabalho, o sobrenome dela é trabalho, e trabalha mais um pouco, e hora é essa. Quer dizer, eu não estou dizendo nesse sentido de trabalho, mas no sentido de você ter prazer no que você faz. Se você se levanta de manhã, ou seja, o horário que você for trabalhar,
nas demandas da tua vida, se você for fazer alguma coisa que você faça porque tem uma necessidade, claro, a necessidade ela vai se juntar com aquilo que é real, que é o seu coração, a sua vontade. Mas vai chegar um tempo da tua vida que você não vai ter prazer mais. E pode ser que você esteja nesse tempo, que você faz tudo o que você faz, mas como diz um ditado, você está por aqui, você já não aguenta mais. Você vai trabalhar, você não consegue olhar na cara das pessoas que estão perto de você, porque repugna você. Você levanta cedo, você levanta chutando a cama, chutando a pia onde você lava o seu rosto, e já acorda bravo, e a água ferveu, o leite derramou, sabe? Quando parece que tudo está corroborando para você realmente não ter prazer de fazer nada. Então veja que exemplo claro, se você faz alguma coisa porque você é obrigado a fazer, você não faz com amor, não é bem feito. Quer ver outro exemplo? Todos foram crianças, todos. Quem não é hoje, um dia já foi. Eu me lembro quando criança, minha mãe falava assim, vai lá lavar a louça agora. Eu falo, mãe, deixa eu brincar mais um pouquinho. Eu acredito que todo pai, toda mãe já passou por isso. Vai lavar a louça, menino, vai lavar a louça, menina. Eu vou daqui a pouco. Você não vai? Deixa eu ir aí, vou pegar você. Aí a gente ia lavar a louça, né? E aquela cara carrancuda, assim, sabe, bravo, fechando a cara. A minha mãe perguntava, cara feia pra mim é fome. Não adianta fechar a cara não, você vai fazer e acabou. Quer dizer, tem coisas que nós somos colocados a fazer. Só que eu me lembro de muitos episódios desse, a minha mãe chegar e falar assim, se eu achar uma louça dessa suja aí, você vai lavar tudo de novo. E quantas vezes isso aconteceu? Porque eu ia fazer com má vontade. Então tudo que a gente coloca o coração de verdade mesmo, é porque você quer fazer o melhor. Você quer fazer o mais bem feito possível, você quer se esforçar. E como se diz respeito às coisas de Deus, a ser um cristão verdadeiro, você implica-se a necessidade de ser ainda mais fiel, porque você fala de coisas que não são suas, mas do Cristo de Deus. Nós somos cristãos porque seguimos os passos e ensinamentos de Jesus. Como eu posso fazer diferença no meio das pessoas, deste mundo tão sujo, tão mau, tão opressor, ao que diz respeito à verdade, ao amor? Hoje eu escutava mais cedo o pastor pregar e falar assim, o jeitinho brasileiro sempre dá um jeitinho de resolver alguma coisa. O amor verdadeiro, ele aplica o coração mesmo, a se esforçar, a se dedicar mesmo. E tem pessoas que ela já fez assim, ela já foi muito dedicada, já foi muito esforçada para as obras de Deus, mas ela foi frustrada. Eu li uma frase, eu acredito que tinha ali uma foto do Billy Graham naquela foto, uma frase muito bem cunhada. Se ele disse isso, né, acredito que foi, né? A pessoa postou com a foto do Billy Graham um texto, né? Se você foi atraído por Cristo, se você foi atraído por Cristo, pela cruz de Cristo, por que você está desprezando a Deus pelas coisas dos homens? Ou seja, você não está olhando para a cruz, você está olhando para os homens. É isso que muitas pessoas alegam hoje. Eu não vou mais para a igreja porque está cheio de gente errando. Esses mentirosos. Pastor, eu não estou buscando a Deus como buscava outrora, porque são todos falsos. Quer dizer, você tirou os olhos da cruz, você tirou os olhos de Jesus. Você deixou aquela vontade, aquele desejo verdadeiro de coração de fazer a obra ao Senhor, conforme as Sagradas Escrituras, por conta de que alguém fez algo para você. Ou você viu alguma coisa. Então, não é a cruz que te motiva, não é o Cristo Salvador e Redentor que te motiva. Pastor, eu não tenho coragem mais de servir a Deus, porque essas religiões e doutrinas que só mais matam pessoas. Eu vou dizer para você, o Paulo está dizendo assim, olha, vamos ler de novo? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, agora obedeceste de coração. Então quer dizer que a lei também era de Deus, a lei também, o Velho Testamento foi tudo declarado pelo Senhor. Não despreze a lei do Senhor. Mas por que eles não obedeceram? Porque eles não estavam tendo afinco esse entendimento.
Já agora nós que vivemos debaixo da graça, depois da morte e ressurreição de Cristo, todo aquele que aceita Jesus como único, somente Ele, único, exclusivo Salvador da sua vida, você agora tem que fazer isso de todo o seu coração. Por isso que ele fala, obedeceste com o coração. Ou seja, lá na lei eles obedeciam por causa da lei, por causa daquilo que era imposto. Já com Cristo, nós obedecemos com o coração, porque o que a Bíblia fala para nós, que o Espírito Santo, ele nos faz constranger nossa vida. O pecado que eu cometo, o erro que eu cometo, o Espírito Santo de Deus que habita em mim, que habita naquele que é de Deus, naquele que o busca. O pecado, quando ele é executado, ou até mesmo em pensamento, o Espírito Santo de Deus te faz entender que aquilo está errado. Aí há uma conversão verdadeira. A verdadeira conversão, segundo as palavras de Jesus, não é uma conversão feita como um banho de água. Eu já tive a triste decepção, Jefferson, de passar um tempo pregando, ensinando, pessoas chegando à casa de Deus, à igreja, a qual tenho estado pregando como um pastor, e a pessoa passar um tempo, falar, pastor, eu quero aceitar Jesus, quero descer as águas. Eu já tive uma decepção dessa, de a pessoa passar meses, você dá um curso de ensinamento, o que significa o batismo, o que acontece após o batismo, você ensinar, você doutrinar, batizar a pessoa e a pessoa nunca mais aparecer. Vocês se lembram quando Jesus ele foi batizado nas águas? O João Batista fez isso. A Bíblia fala que logo após que ele foi batizado, a Bíblia fala, né, como se fosse, né, uma pomba, né, ali o Espírito Santo veio sobre Jesus. Aí ó, aquela voz dizia, este é meu filho em quem me comprazo. Aí você veja que passou alguns momentos ali, o texto já começa a tratar da tentação de Jesus. Logo após o batismo veio as tentações do mundo. Se Jesus passou por isso, quem que nós achamos que somos que não seremos tentados também? Logo após você andar com Jesus, você pode ter sido batizado ontem, ou você pode ter sido batizado há 30 anos, há 20 anos, há 15 anos, há 1 ano, seja o tempo que for. A palavra não mudou, ela continua sendo a mesma. Então veja que o tempo passou, mas a palavra, a fibra, né, a robustez da palavra continua viva. Então, quando o Paulo fala isso aqui, ele diz, olha, graças a Deus que não somos mais servos do pecado, porque agora nós obedecemos a doutrina do Santo Evangelho, os evangelhos de Cristo, os ensinamentos de Jesus. Esta sim nós obedecemos, e obedecemos não só porque estamos tendo imposto alguma coisa sobre nossa vida, mas estamos obedecendo com o coração. É o coração que te faz você fazer. Esse sentimento, não, eu estou servindo a Deus. Eu vou me levantar, você sabe que todo trabalho não é só para você, né? Tudo que você faz envolve a família. Por exemplo, pai de família, mãe de família, vai para o trabalho, né? Deixa a sua casa. Qual que é o propósito? É só trazer dinheiro? Não. É trazer benefícios, é melhorar a família, abençoar os filhos, melhorar a condição da casa, mas ser fiel, ser trabalhador. Se alguém que coopera neste mundo tão sujo, tanta maldade, eu vou cooperar, vou fazer minha parte. Todos nós dependemos uns dos outros, todos nós, sem sombra de dúvidas. Você que tem dinheiro e fala, não, eu faço, eu compro, eu faço aquilo. Todo mundo precisa, todos nós necessitamos. Precisamos do agricultor que vai lá e planta a semente, colhe o arroz, o feijão. Precisamos daquele que vai lá abater o animal. Você gosta de comer uma carninha assada? Tem alguém que vai lá trabalhar para isso, você nem precisa fazer nada. Nós precisamos de tanta coisa. Então, o que esse texto quer me chamar a atenção, a minha e a tua? Se nós obedecemos a Deus de coração, de verdade, porque ele fala, a forma de doutrina que fostes entregues. Quer dizer, nós vamos deixar aqueles rudimentos passados e vamos nos firmar na base que é Jesus. Vamos olhar para Jesus. Por que temos que olhar para Jesus? Mesmo que depois que você tenha tido a graça de ter sido batizado nas águas, que você disse ser de Jesus, você deixou o pecado te dominar? Quer ver uma coisa? Ó, vai comigo no livro de... A primeira carta de João, capítulo 3,
o versículo é o 6. Primeira carta de João, 3, versículo 6, ele fala assim, ó: qualquer que permanece nele não vive pecando. Então quer dizer, se hoje você está pecando na ira, na raiva, se você é aquela pessoa que debate, que briga, que não demonstra o amor, você é aquela pessoa que muitas e muitas vezes, ao invés de você olhar com os olhos de Deus, porque como que eu faço? Como que eu faço para olhar com os olhos de Deus? Imagine, por exemplo, só para ficar mais fácil o que eu quero explicar. Imagine quando uma pessoa coloca um óculos. Aquele óculos, ele serve para poder fazer com que, como os olhos, a retina ali, a menina dos olhos, o globo ocular talvez não esteja conseguindo chegar à distância, enxergar à distância ou na proximidade, ou está meio turva ali a visão, ela coloca aquele óculos que é como se fosse ali aquela ajuda para enxergar bem. Então, quando a gente está no crivo da palavra, quando a palavra de Deus, ele está realmente em meu coração, os meus olhos, eles têm essa visão. Eu enxergo como Deus enxerga. Eu enxergo como Jesus enxerga as coisas. Por isso ele fala, qualquer que permanece nele não vive pecando. Você não olha mais com os seus olhos maus, nem muito menos com o seu pensamento você vai ter. Porque tudo vai ser passado por um filtro. E esse filtro é Jesus Cristo. Esse filtro são os evangelhos. Como que eu trato o perseguidor? Como que eu trato quem me quer mal? Como que eu vou fazer, pastor, para dar o bem se essa pessoa só me faz mal? É esse filtro que o evangelho faz com o cristão. Nós temos esse filtro. Por isso que ele fala, qualquer que está permanecendo no Senhor, não vive pecando. Esse viver pecando é estar em contínuo, ou seja, aceitou que aquilo é uma coisa normal. Não, pastor, a vida é assim mesmo. Não, a vida é assim mesmo, o senhor tem que entender como é que é as coisas, não é bem assim como o senhor está falando, por isso que ele fala, qualquer que vive pecando não viu e nem o conheceu. Não há um homem no mundo, um ser humano que não tenha pecado. Porém ele fala, há o pecado com dolo. O pecado com dolo é aquele que vive pecando e continua fazendo aquela coisa da qual o Senhor não se agrada. E ela tem liberdade, você pode fazer o que você quiser. E ainda há muitos que dizem que estão obedecendo a Deus de coração. Não, porque eu vou mostrar a Jesus. Cuidado, porque nós somos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Se fazendo o bem já somos esbofeteados, disse, né, a palavra. Se fazemos o bem, somos esbofeteados. E se sofremos agravos por amor do Evangelho? Que soframos, mas que sejamos servos obedientes de coração. É isso que temos que aprender. Não é engolir o choro, não é você ficar quieto. Ah, pastor, mas eu não tenho sangue de barata. Deixa eu te contar uma coisa para você. Nós temos o sangue de Cristo. Não é sangue de barata. Você não tem que brigar com ninguém, não. Você não tem que deixar o amor de Deus apagar dentro de você, porque este pecado começa a nos dominar. Por isso que o Paulo fala aos romanos, agora obedecemos com o coração, não por imposição. Ninguém está te impondo alguma coisa, mas é com o coração. Você vai para a igreja, você é fiel com o seu dízimo, com a sua oferta, você é fiel com algum trabalho na obra. Você é um obreiro, você é uma pessoa que vai evangelizar, você vai aos hospitais, você atende, você conversa, você dá conselhos da palavra, você ora por pessoas, não por obrigação, mas é porque o seu coração entende que isso é o certo a fazer segundo a palavra de Deus. Quer ver uma coisa? E se nós falhamos, pastor? Quer ver uma coisa? Tem muitas pessoas, Salmo 139, 4. Salmos 139, o versículo é o 4. Davi era um grande homem de Deus. E Davi este salmo especificamente, eu amo muito ele. Eu sempre oro e muitas vezes recito alguns versículos aqui do Salmo 139. Aqui ele fala que não tem como se esconder do Senhor, não tem para onde fugir do Senhor. Fala da onipotência, da onipresença de Deus. Quer dizer que há momentos que a gente quer fugir, mas onde você estiver, Deus vai estar. Aí ele fala no versículo 4. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tu me conheces. Então quer dizer que eu posso falar muitas coisas benéficas, boas, ter conhecimento de muita coisa boa, saber muita coisa importante.
das palavras do Senhor, da Bíblia, pensando no Velho e no Novo Testamento. Você pode conhecer muito, saber muito, ter muito conhecimento agregado no seu coração, no seu entendimento, no seu intelecto. Mas ele fala assim, eu posso, de todas as palavras que nós estamos aprendendo aqui, como ele mesmo disse, olha, antes que eu abra a minha boca, Deus já sabe no meu coração. Então eu não preciso nem falar, eu não preciso nem abrir meus lábios para Deus entender o que realmente está dentro de mim. Eu não preciso, não há necessidade, não pense, Deus, eu te amo. Vamos fazer o seguinte, vamos cantar um louvor agora, que gostoso louvar a Deus. Mas Deus sabe a real intenção do seu coração. Por isso nós não temos que tentar, dar um jeitinho. Gente, há coisas na vida que as pessoas dão um jeitinho. Mas na vida espiritual, na vida com Deus, não tem jeitinho. Ou é sim, sim, ou é não, não. É o que a palavra diz lá em Marcos, lá em Mateus. O que passa de sim e passa de não é procedência maligna, duvidosa. Então nós temos que ter essa convicção. Mas pastor, como lidar com esses pecados ou com as pessoas que nos atacam? 1 de Timóteo capítulo 2:4. 1 Timóteo, primeira carta enviada ao jovem Timóteo, Paulo enviando para o Timóteo, versículo 4, ele fala assim, vamos ler o 3 para ficar claro para você o entendimento, 3 e o 4. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E ele fala essas palavras chamando a atenção do Timóteo, ore por todos. Quer ver? Vamos ler do começo? Vamos pegar o versículo 1. Admoesto-te, ou seja, eu estou te ensinando, olha, isso aqui você tem que fazer. Antes de tudo, que se faça deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, todos. Desde aquela pessoa que você olha e entenda que ela seja uma boa pessoa, até aquela que seja má. Pelos reis e por todos que estão em alguma eminência, por governos, por presidentes, por todos, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Então, o que o Paulo fala? Ore por todos, todos têm que receber orações, ore, ensine a todos. Qual que é a intenção de Paulo fazer isso? Por que o Evangelho faz nós olharmos para todas as pessoas com o olhar de Jesus? Porque o Senhor quer que todos sejam salvos. Todos sejam salvos. Deus quer salvar aquele que é místico, Deus quer salvar aquele que vai lá fazer coisas as quais agradam a Satanás. Deus quer salvar todos, aqueles que roubam a sociedade inteira. Aqueles que têm poder aquisitivo, que fazem, pisam e zombam sobre os menores. Deus quer salvar esse aí também, meu amigo. Deus quer salvar todos, tanto o rico quanto o pobre. Não há diferenciação diante de Deus. Deus quer salvar você, que está levantando todo dia de manhã para trabalhar, que se dedica dia e noite, assim bem como aquela pessoa que está reclusa dentro de uma prisão, pagando pelos atos, os delitos que cometeu. Deus quer salvar aquela pessoa também. Dias atrás eu ouvi falar, eu pregando ali, expressando a palavra de Deus, eu falei, olha, Deus quer salvar o adúltero, Deus quer salvar a pessoa que está na prostituição, Deus quer salvar aquele que comete uma das piores barbáries, mais nocivas até para o nosso pensamento. Né? Uma pessoa que comete um delito de estupro, por exemplo, a uma criança, é uma coisa terrível, é dolorosa, é uma coisa nojenta. Mas o Senhor quer salvar aquela pessoa, se essa pessoa se arrepender, ela tem direito da salvação. Não existe ninguém tão sujo nesse mundo que a graça redentora não alcance. Mas tem que se passar por esse bálsamo do Senhor, por essa palavra. Por isso que o Paulo fala, graças a Deus, que o pecado já não é mais meu Senhor. Eu não sou servo do pecado mais, eu sou servo de Cristo. Graças a Deus. E este homem que fala isso, outrora foi um homem que matou cristãos. Ou seja, esse homem foi transformado pela graça. Este homem foi transformado de uma pessoa morta a uma pessoa viva para Deus.
Por isso que eu termino onde comecei, Romanos 6,17, graças a Deus que tendo sido servos do pecado, obedecestes com o coração, de forma que de doutrina que fostes entregues. Você aprendeu a doutrina de Jesus de fazer o quê? De falar mal, xingar quem te persegue? Você foi chamado a mentir, a enganar ou a talvez trapacear? Não. Nós fomos chamados para amar com o amor de Jesus. 2 mandamentos que Jesus disse, esses são os essenciais. Ame a Deus acima de todas as coisas e ame o teu próximo como a ti mesmo. Mas o meu próximo não é tão próximo assim, pastor. Aí que você tem que demonstrar o amor de Cristo. Porque o que nós aprendemos nessa doutrina de Cristo é porque eu tenho que fazer ela de coração. Aí você vai ser feliz. Você vai levantar de manhã, tudo que você for fazer, você vai fazer com gratidão ao Senhor. Amém? Que essa palavra tenha ficado no seu coração, porque se ela ficou no seu coração, você vai compreender, você vai entender na sua vida que andar com Jesus é infinitamente melhor do que viver no pecado. Amém? Vamos orar? Pegue seu copo com água. Pai querido e amado, mais uma vez eu me apresento diante do Senhor, sabendo eu, ó Pai, que não é por muito falar que somos ouvidos, mas pela fé que colocamos em sua palavra. E eu creio, Jesus, que se oramos segundo a sua vontade, o Senhor nos responde. E eu sei que sua vontade é que todos conheçam a salvação, que todos saibam que o Senhor já levou nossas enfermidades e nós somos curados. Eu oro, Jesus, por cada pessoa que acompanha agora pela televisão, pelas redes sociais ou que vai acompanhar algum momento do dia. Jesus, que esta pessoa seja curada de todas as mazelas no seu corpo, de todas as enfermidades. Jesus, passa agora, eu te peço, tocando no sistema digestivo, onde essa pessoa tem uma gastrite, uma úlcera, um nódulo, parece até mesmo que os médicos estão preocupados, está até marcada uma endoscopia para esta pessoa fazer. Essa pessoa está até muitas vezes ela está evacuando sangue. Meu Deus, em nome de Jesus, passa agora em todo o trato digestivo, Jesus, desde a boca até, meu Deus, ao órgão excretor. Jesus, passa agora limpando, meu Deus, tirando todo este mal, Pai. Onde tiver um câncer, um cisto, um nódulo, onde estiver, meu Deus, escondido uma grande enfermidade, eu digo úlceras, gastrites, saia da parede intestinal, saia com este muco maldito que está fazendo essa pessoa. Todos os dias ela tem uma constipação, ela tem uma dor no estômago, ela sente ânsias de vômito, ela não consegue se alimentar. Em nome de Jesus, eu digo, Satanás, saia com esta obra maligna da vida desta pessoa, pois Jesus já levou essa enfermidade e eu declaro doença maligna, doença do inferno, sai desta vida e vai embora e não volte nunca mais, em nome de Jesus. Pai, a Ti eu consagro estas águas e todos que delas beberem sejam curados, sejam livres em nome de Jesus. Se você crê, diga amém e beba desta água consagrada e seja livre em nome de Jesus.